Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 12. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você ver novos vídeos, ok? Aqui nessa segunda parte do capítulo 12, Paulo continuará falando à igreja de Corinto, também para nós da igreja contemporânea, a respeito do corpo de Cristo, os dons que Deus distribui para a igreja, onde o corpo de Cristo são seus membros. Vamos então continuar a partir do versículo 12. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nessa mensagem, Paulo ratifica o corpo de Cristo. Ele fala que o corpo de Cristo, onde nós somos os membros e Jesus Cristo é o cabeça. Ele está querendo dizer que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, seus membros, têm que viver em harmonia, onde cada um possui um dom especial. Ninguém é menor do que ninguém. E aqui Paulo diz que todos foram batizados em um só Espírito. Todos beberam de um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o ser humano do pecado. É o Espírito Santo de Deus que santifica o pecador. E não importa se são judeus, são gregos, são brasileiros, são alemães, são americanos, todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, fazem parte do corpo de Cristo. São membros e cada um tem uma importância muito especial para o crescimento e edificação do reino de Deus aqui na terra. E Paulo, quando fala dos membros, que todos eles têm uma importância no reino de Deus, ele faz a analogia, fazendo a comparação sobre a orelha, sobre o nariz, sobre os olhos, sobre a boca, sobre os pés. O que ele está querendo dizer é que o corpo que Deus definiu, a igreja, cada um tem a sua importância na membresia, no corpo. Às vezes tem irmãos que acham que não tem um dom específico, acham que tem pessoas que têm dons que são maiores dentro da igreja. Não. Cada um de nós possuímos dons, talentos que Deus nos deu. E nós devemos ter esse discernimento espiritual para que possamos desenvolver esse dom, para que a igreja de Cristo, seu corpo, possa estar sempre sendo fortalecido e a obra de Deus crescendo e crescendo, multiplicando
para que nós alcancemos mais pessoas e Deus possa enviar o seu Filho Jesus para buscar a sua igreja, o retorno de Cristo, quando todas as línguas, todas as nações conhecerão Jesus Cristo, o Senhor, o Rei, o Deus dos deuses, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Trazendo essa mensagem para a igreja de hoje, a igreja cristã contemporânea, se você ainda não faz parte do corpo de Cristo, ainda não é um membro, porque você ainda não encontrou o verdadeiro sentido da palavra de Deus, você ainda não conheceu a Cristo. Você às vezes pode conhecer Jesus Cristo, o histórico, o que sempre te falaram, mas você tem que ter uma intimidade com Ele. E essa intimidade ocorrerá quando você reconhecer que é um pecador, quando você reconhecer que você não pode produzir nenhum fruto que possa agradar a Deus, a não ser que você se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus Cristo para que Ele possa guiar. E a partir daí, o Espírito Santo de Deus vai habitar em seu coração e vai te santificar, vai te transformar, vai convencer da prática do pecado, que você não deve mais viver na prática do pecado. E com isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará nesse processo de crescimento, amadurecimento, e muitas vidas serão salvas. Deus quer que todos sejam salvos, mas, infelizmente, por causa da cegueira espiritual, por causa da dureza do coração das pessoas, muitos irão resistir a Cristo, muitos irão resistir à palavra de Deus, muitos não permitirão que Deus entre no seu coração através do Espírito Santo de Deus por causa da dureza no coração. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, se você apenas ouviu falar de Jesus porque alguém da família falou que Jesus esteve aqui, faça uma reflexão. A nossa vida foi doada por Deus. Nós estamos nesse mundo para glorificar a Deus e pelo que Ele fez e que fará em sua vida. Procure ser membro do corpo de Cristo. Procure fazer a obra que Deus determinou para você aqui na terra. Busque o seu dom, busque o seu talento, busque na palavra de Deus, em oração com Deus, saber o que é que Deus tem preparado para você. Que a bênção do Senhor Jesus ilumine a sua mente, que o Espírito Santo de Deus venha habitar em seus corações. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Te pedimos que as pessoas que estão vendo e ouvindo esse vídeo possam, Pai, abrir o coração para Ti, para que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito e essas pessoas, Pai, possam ter essa experiência, testemunhar o teu amor, que sempre fará grandeza nos corações. Tudo isso para edificar a tua igreja e o teu corpo seja glorificado. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.